Humanizei Cast, o podcast sobre empregabilidade em ciências sociais e humanidades. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Humanizei Cast. Nesse episódio a gente entrevista Hugo Virgílio, mineiro, mas mora no Rio de Janeiro e trabalha numa empresa cuja sede fica aqui em Brasília. O Hugo é antropólogo, especialista em marketing, em UX e inteligência competitiva. Ele atua há mais ou menos 4 anos com gestão de mídias sociais, produção de conteúdo, gestão de projetos na área de mídia, design e educação. Nesse episódio ele vai falar um pouco sobre a experiência dele, sobre como é trabalhar produzindo conteúdo, sobre uma visão que eu achei particularmente muito interessante do que é sucesso e diversas outras coisas. Qualquer dúvida, sugestões, críticas, elogios, mande e-mail para humanizei.cast@gmail.com e vamos começar esse terceiro episódio. O primeiro que a gente faz uma entrevista com alguém fora das universidades. Portanto, para mim, um episódio muito interessante. Como, claro, todos os outros, mas esse a gente começa a falar sobre o mercado privado. Valeu, bom episódio! Hugo, muito bem-vindo. Que alegria ter você aqui nesse terceiro episódio. Eu não vou falar muito, já vou entrar direto na primeira pergunta. Eu quero que você se apresente para quem estiver ouvindo. Quem é Hugo Virgílio? Oi, pessoal. Oi, Caio. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. Como a gente estava conversando um pouquinho agora nos bastidores, né? Um tema que eu gosto muito, um espaço, ter esse espaço para a gente poder conversar sobre o mercado de trabalho, sobre empregabilidade na área de humanas. É um debate que tem surgido, tem aumentado e que é muito legal ver tantas iniciativas, né, surgindo e a gente poder conversar sobre isso, né, que é muito importante. Legal. Bom, eu sou o Hugo, eu sou mineiro de nascença, mas eu sou carioca de coração. Eu nasci em Minas, mas eu cresci no Rio. Mudei para o Rio por causa de um problema de saúde quando eu era criança, e aí desde então minha família ficou. Meu pai já morava aqui antes de casar, enfim. Eh, bom, eu sou formado em antropologia, sou antropólogo pela Universidade Federal Fluminense, sou especialista em marketing e atualmente estou fazendo mestrado na área de antropologia, e também tenho alguma experiência aí com pesquisa de experiência do usuário, comunicação, mídia e, e esse tipo de coisa. E aí é mais ou menos isso, assim, né? Na época de escolher o curso, eu fiquei um pouco na dúvida sobre entre 2 cursos, né, serviço Uhum. social e antropologia. E é interessante estar aqui eh eh, pensando nesse tema, né, porque justamente um dilema que eu tive, sabe, Caio, foi, a questão do mercado de trabalho. É mesmo? Foi a questão de eu fiquei em dúvida entre esses 2 cursos e eu quase fui para serviço social por causa do mercado de trabalho, porque eu pensei que em serviço social eu teria mais mais opções de trabalho na Mas época. vem cá, como que você conheceu esse tema da antropologia? Como que você conheceu que tinha um curso? Então, na época do vestibular, a minha família ela era interlocutora de uma pesquisa, de antropologia, né. Uhum. Meus pais são envolvidos com o movimento social de moradia, Hum. desde jovens, assim, desde solteiros ainda, né. Uhum. E então a gente sempre teve essa veia política muito forte lá em casa, e o incentivo à educação também sempre foi muito forte. Minha mãe é professora, Uhum. então iniciativas que envolviam educação, ensino, contribuição, assim, né, muita coletividade, essas coisas, sempre tiveram muito presentes durante o meu desenvolvimento. Então, e na época a gente estava, meus pais estavam envolvidos com alguns temas relacionados, algumas iniciativas de ocupações de moradia no centro do Rio de Janeiro, Uhum. que estava passando pelas reformas ali, estava sofrendo muito impacto, né, por causa das Olimpíadas, por causa de,
desses grandes eventos que tiveram lá no Rio, né? Copa, Jornada Mundial da Juventude, Uhum. em 2013, essas coisas. E aí, nesse meio do caminho, em algum momento, que eu não lembro exatamente qual, meus pais começaram a receber alguns antropólogos, assim, em casa, né? A gente começou a ficar muito próximo. Eu chegava em casa do pré-vestibular, e meus pais estavam lá, conversando com antropólogos. Tinha antropólogos na minha casa. E aí eu conheci antropologia, mas na época eu nem pensava em cursar, sabe? Aí na Uhum. época do Enem mesmo, eu fui eh, pesquisar os cursos, né? Também fui avaliar de acordo com a minha nota o que eu conseguia entrar e tudo mais. E aí eu vi o curso, e aí eu fiquei interessado. Aí fui conversar com esses antropólogos, fui ver com eles como é que era essa, como é que era o trabalho deles e tudo. E aí eu fiquei em dúvida entre antropologia e serviço social. E eu quase fui para serviço social, mas todo mundo à minha volta falou: "Não, acho que você tem mais cara de antropólogo, acho que você é muito curioso, Uhum. você é muito estudioso, então acho que você vai se identificar mais com antropologia". E aí eu fui para antropologia, assim, eu falei: "Ah, vou experimentar, se não der Hum. certo, no meio do ano qualquer coisa eu troco", mas aí eu me Uhum. apaixonei, Apaixonou mesmo? apaixonei. Legal, que legal. E eu imagino que não, né, que quando você era mais jovem, você mal sabia o que era antropologia, só com essa inserção aí dos antropólogos dentro do seu espaço de moradia que você se aproximou desse tema, é mais ou menos isso? É, eu tinha uma ideia, né, eu não conhecia antropologia nos termos que a gente conhece, que eu conheço hoje, né, que a gente que é da área de humanas conhece, né, Uhum, uhum, antropologia. Mas eu tinha uma ideia, quando eu comecei a me familiarizar, assim, né, por causa de porque eu sempre gostei muito de estudar. uhum, Então, eu tinha muito aquela época do Renascimento, né, da história que a gente estuda que, muda do teocentrismo pro antropocentrismo, né, uhum, então pela epistemologia ali da palavra eu tinha uma ideia do que era antropologia, mas realmente, assim, era só uma ideia mesmo, né, uhum. muito pequena, perto da grandiosidade que envolve, né, essa área. Legal, legal. E Hugo, fazendo as pesquisas aqui do que você fez, né, eu vi que você tinha ou tem um podcast chamado Trabalho de Campo. Você pode contar um pouco mais? Tipo, de onde surgiu essa ideia? Quantas pessoas você entrevistou? Qual que era o objetivo Uhum. desse podcast? O Trabalho de Campo, ele é um podcast de antropologia e mercado de trabalho, né, eu busquei, entrevistar pessoas que são da área de antropologia e que desenvolvem algum tipo de atividade profissional fora da academia, né, Uhum, não que não seja dentro da universidade. uhum, Esse podcast ele surgiu a partir de uma inquietação minha, mais ou menos no meio da minha graduação, assim, de que a gente podia trabalhar, o que que um antropólogo com o que um antropólogo pode trabalhar, né. uhum, Quando eu entrei no curso, meus veteranos falavam muito de que a gente já tinha que começar a se preparar para concurso, para professor. Então a gente já uhum, tinha que estar ali fazendo a graduação, pensando no mestrado, pensando no doutorado, pensando no pós-doutorado depois, para poder fazer concurso, para quando tivesse um concurso a gente estar pronto para poder fazer esse concurso. uhum, E eu falei: "Não, não é possível que a gente só tenha esse caminho, a gente faz tanta coisa, a gente aprende tanta coisa, né, e vai ser isso assim, né?". E aí eu fui pesquisar e tudo mais, e nessa época eu fui fazer uma mobilidade acadêmica na Universidade de Brasília. uhum. E eu fui estudar há 6 meses na UNB, estava sendo ofertado na época, quando eu fui para Brasília, a disciplina de Antropologia e Mercado de Trabalho, né, que estava Qual sendo ano foi essa? ofertada. Foi 2020, 2020. Uhum, foi 2020, primeiro semestre de 2020, bem no auge da pandemia, uhum. tanto que a disciplina não foi oferecida no eu fiz uma aula ou 2 presencialmente, e depois tudo fechou. E, na época, quem deu essa disciplina foi a professora Soraya Fleischer, que, se eu não me engano, foi a convidada anterior Exato. do programa, né. Uhum, Então, e aí foi aí que eu conheci a Soraya e conheci, a proposta da disciplina da Soraya, que era muito bacana e eu fiquei muito feliz, eu fiquei encantado com a disciplina e com as diversas possibilidades que a Soraya deixou bem claro pra gente que ali ela nem abrangeu tudo que ela sabe que ela conhece, né, de pessoas que conhecem e tudo mais. uhum. E aí eu falei: "Caramba, isso é muito legal". E aí nessa época também eu me envolvi com o Mundaréu,
né, o Uhum. podcast lá da UNB, de antropologia também, e aí a gente aprendeu a fazer podcast, aprendi a fazer podcast, e tudo mais, todo um trabalho, a gente produziu artigos, pesquisa, episódios, o Mundo na Sala de Aula, o Mundaréu. E aí eu falei: "Poxa, eu acho que eu vou investir em um projeto pessoal agora, que eu quero conhecer uma galera, quero saber o que que essa pessoa está fazendo, onde essas pessoas estão indo trabalhar, o que que elas estão fazendo, o que que elas estão pensando disso e tudo mais". E aí a partir da minha experiência ali em contato com alunos, né, e tudo mais, eu fui investigando o que que a gente tinha de curiosidade, Uhum. né, de saber onde é que a gente podia trabalhar, quanto que ganhava, como é que era o trabalho, o que que fazia, né, para mostrar mesmo que a gente aprende muita coisa dos clássicos, mas a gente, falta um pouco, eu acho, ainda na formação acadêmica que a gente tem, um pouco mais de atualidade no sentido de aplicado, né, a gente Sim. aprende a fazer trabalho de campo e tudo mais, mas a gente não vê, não tem uma disciplina de como é que a gente aplica, faz uma etnografia num banco, uma disciplina dedicada a isso, né, Uhum. Uhum. aplicada a um banco, aplicada às fintechs, às edtechs, às startups, a ONGs, a gestão pública, né. A gente tem algumas Uhum. iniciativas, a gente até debate sobre isso em aulas, mas não tem disciplinas pensadas para isso, né, Uhum. e essa interlocução com esses diferentes setores. E aí eu fui investir nisso, e na época eu estava começando a mexer um pouco mais no LinkedIn ali e tudo mais, já estava perto de formar também, então já estava preocupado, né, "O que que eu vou fazer? Eu vou me formar e aí? Uhum. O que que eu vou fazer? Como é que eu vou ganhar dinheiro com antropologia?" A grande questão. A grande questão. E aí a gente não, né, e aí eu fui fazer esse podcast, eu fui entrevistei aí mais ou menos acho que umas 14 ou 15 pessoas, porque tem alguns episódios que tem mais de um convidado, Uhum. né, e aí a proposta era conhecer diferentes áreas, então eu tentei não repetir as áreas, né, dos convidados, eu fui mapeando eles, assim, de forma independente pelo LinkedIn, quem eu mais via postagem, eu falei: "Pô, esse cara tá aparecendo muito aqui para mim, vou mandar uma mensagem". Legal, legal. E aí entrava em contato, explicava o projeto, e aí eu fiz todo um padrão, assim, né, de bem estruturadinho, das mesmas perguntas para todo mundo e tudo mais, porque eu tinha intenção de investir nesse tema de pesquisa. Eu falei: "Se eu for investir nisso, eu já que já está estruturado, eu já posso até, dependendo de como for, usar esses dados, né, Uhum. porque já está todo mundo respondendo as mesmas perguntas, a mesma coisa ali, mais ou menos". E aí, foi isso, aí eu desenvolvi esse podcast, né, foi em 2021, ele está pausado agora, porque depois eu Uhum. fui começar TCC, essas coisas, e aí realmente formei, comecei o mestrado, aí ficou um pouco difícil de conciliar as coisas, mas estou pretendendo retomar ele em breve, aí para o segundo semestre, até porque ele vai fazer parte da minha dissertação. Perfeito. E Hugo, eu queria te perguntar outra coisa também, porque pelo que eu entendi, você está trabalhando hoje com UX, né, com marketing, Uhum. mas eu queria perguntar se essa experiência da disciplina de antropologia e mercado de trabalho te ajudou, se essa sua experiência com o podcast te ajudou. Em resumo, como que você chegou na área de UX e como que você entrou no mercado de UX? Eu sempre me interessei muito por consumo, por entender ali como é que as pessoas se relacionavam com marca. Sempre gostei muito, desde novinho eu sempre gostei muito de ver comercial, assim, né, a gente sempre se divertia com comerciais em casa, né. Uhum, E e depois, no final do curso, eu comecei a me interessar um pouco mais pela parte de marketing de conteúdo, por produção de conteúdo, por experiências digitais. E aí eu fui investindo nessa área, assim, né. A matéria que eu fiz lá na UNB, ela sem dúvida me inspirou muito a a antropologia. buscar novas áreas, né, Uhum, a disciplina de antropologia e mercado de trabalho. uhum, Me inspirou muito a buscar oportunidades fora do óbvio, assim, né. uhum, Eh, Sem dúvida ajudou muito, assim, né, e foi um momento que eu aprendi, que eu desenvolvi uma das muitas habilidades que hoje em dia eu acredito dominar bem, assim, né, é sempre uma constante aperfeiçoamento. uhum, E mas sem dúvida o meu trabalho lá no Mundaréu ajudou, outros trabalhos também
que eu desenvolvi ao longo da faculdade com escrita de relatórios, trabalhei com produção de conteúdos institucionais, né, então eu que cuidava do site de um dos setores da agência de inovação lá da universidade, Uhum. e aí aos poucos as pessoas foram me procurando, começaram a me procurar por conta disso, Legal, dentro da universidade, legal. né. "Ah, a gente vai fazer um evento, a gente precisa de alguém que faça um site institucional, você sabe fazer?" "Sei fazer". Outras pessoas próximas também que não eram da faculdade: "Poxa, eu vejo que você posta umas coisas legais, como é que eu faço para você presta esse serviço, né, você contrata as pessoas para fazer você presta esse serviço, né?" E aí foi aparecendo, assim, né, e aí Uhum. eu fui adquirindo essa experiência, assim, até chegar onde eu tô. E como que se constrói um currículo para UX? Tipo, quais são as habilidades, o portfólio necessário para entrar nesse mercado? Quem tá na área de humanas já tá em muita vantagem. Já tá em uma vantagem, assim, tremenda na frente de muita gente que não é dessa área e tá entrando agora, que é de outros cursos, de outras áreas completamente diferentes. Uhum, Porque a gente domina muitas habilidades que são necessárias, porque, eu costumo brincar que o pesquisador de experiência do usuário, de UX, ele é o antropólogo do mercado. hum, É o antropólogo do mercado, eu brinco assim, porque basicamente, assim, a grossíssimo modo, né, uhum, o pesquisador de experiência do usuário, ele está interessado em quê? Em entender o outro. Né, uhum, para que ele quer entender o outro? Para poder atingir melhor aquela pessoa, com seu produto, com seu serviço, para poder ver como é que ele pode vender mais e também como é que ele pode melhorar a experiência, porque não é só sobre vender, né, mas é também sobre atender uma demanda. uhum. Às vezes a gente falando assim parece que é só sobre vender, capitalismo, não sei o quê e tudo mais. Mas a gente gosta de chegar num lugar e ser bem atendido. Com certeza. A gente gosta de acessar um site, um aplicativo, e as coisas serem intuitivas, fluírem direitinho, você falar com mesmo com um robô no WhatsApp, né, hoje agora já tem os chatbots, mas a gente gosta que funcione, né, então faz parte, né, do nosso cotidiano já isso. Uhum, E o trabalho do pesquisador de experiência do usuário é esse, é entender as pessoas, né, diferentes grupos. Não tem na antropologia, né, a gente vai fazer um trabalho de campo em algum lugar para entender um determinado público, produz ali, a gente acaba convivendo, entendendo aquelas pessoas, uhum, e aí no mercado a gente faz no mercado privado, né, a gente vai trabalhar ali mais ou menos com, essa mesma proposta, mas com o objetivo não de necessariamente produzir uma tese, uma dissertação, uma monografia, mas de desenvolver um produto, de melhorar um processo. Então a perfeito. gente vai trabalhar com aquelas pessoas ali, o que que elas acham dessa plataforma aqui? Como é que a gente pode melhorar essa plataforma aqui? O que que essas pessoas estão tendo dificuldades? Uhum, Né, então é mais ou menos por esse lado aí. perfeito. E como que é um dia típico no seu trabalho? Tipo, você começa a trabalhar, vamos dizer, 9 da manhã. E aí o que que você faz? Exatamente esse horário que eu começo. Bom, atualmente eu sou produtor de conteúdo Uhum, no Gran Cursos, online, uhum, né, aí hoje uma das maiores edtechs do país, e eu trabalho basicamente produzindo conteúdos, diferentes, materiais, né, para poder informar, para poder instruir, para poder orientar os alunos e também para poder converter esses alunos, converter os leitores do blog em alunos, né. uhum. Então, é basicamente esse o meu trabalho hoje, né. Então a gente produz e-book, produz, cartilha, infográfico, matérias para o blog. Se você acessar lá o blog do Gran agora e e for lá na parte de ensino superior, de graduação e pós-graduação, você vai ver meu nominho lá. Legal. É. E, bom, basicamente a gente tem um cronograma que a gente segue, né, de conteúdo, todo final de mês, início de mês a gente tá ali trabalhando nisso, em procurar temas que sejam do interesse do nosso público. Uhum, No GRAN, atualmente, a gente tem a frente de concursos públicos e a frente de preparatórios para algumas provas de residência, a OAB, e também a parte de ensino superior, que é a parte que eu atuo, né. uhum, Eu trabalho nessa parte produzindo conteúdos referentes à graduação e pós-graduação. Então, a gente está sempre pensando conteúdos que sejam interessantes para esse tipo de público, né, para pessoas que estão ali buscando cursos de graduação ou pós-graduação.
Então a gente pensa sempre conteúdos nesse sentido, né, informativos e tudo mais, pautas que estejam mais em alta. Por exemplo, o Enem agora é uma coisa que está bem, é um projeto que a gente está trabalhando bastante em cima, né, Uhum. porque é uma das principais provas para quem quer entrar no ensino superior, né, para quem quer fazer uma faculdade. Então é um tema que a gente tem que estar atento, enseja, os programas do governo, né, e outros tipos de acesso também, coisas relacionadas à carreira. Então, basicamente mais ou menos esses conteúdos, assim, essas linhas, né, que a gente tá buscando. Então, basicamente, a primeira coisa que eu faço é bater o ponto. Atualmente a minha vaga ela é totalmente home office, Uhum. então eu posso trabalhar de qualquer lugar do Brasil. Né, e aí, eu vou ver as demandas, a gente tem um quadro de demandas num sistema operacional que se chama Monday, é segunda-feira em inglês, né, e lá ficam registradas as nossas demandas, os status delas, se a gente está em andamento, se ela está em algum tipo de revisão, está aguardando alguma coisa e tudo mais. Então, é bater o ponto, dar um bom dia para o pessoal no Slack, que é a nossa plataforma de comunicação, dar uma olhada no Monday para ver em que pé que estão as coisas, né, se alguma demanda encaminhou, alguma demanda não encaminhou, e aí trabalhar na produção de conteúdo. Aí é a parte de pesquisa mesmo, que é a parte de buscar informação de qualidade. Se a gente vai produzir um conteúdo sobre currículo, então a gente vai buscar informações de qualidade sobre currículo, né, então vai fazer pesquisa, vai entrar em contato com um profissional, para pedir algum comentáriozinho sobre o conteúdo que a gente está produzindo, esse tipo de coisa. Então a gente vai fazer a parte de pesquisa e de estudo sobre o tema que a gente está produzindo. E aí a parte também de produção e de escrita da matéria, de acordo com, o público e o que a gente está pensando. Se eu estou escrevendo um conteúdo que é para graduação, eu vou falar um pouquinho diferente de um conteúdo que eu estiver produzindo para quem é da pós-graduação, porque são públicos diferentes, né, então é entender também as pessoas que a gente está falando. Então, é mais ou menos esse um dia de trabalho, assim, e aí volta e meia surge alguma demanda mais urgente ou alguma coisa. Esse início de ano, por exemplo, o Enem antecipou Uhum. a divulgação, né, e aí foi uma loucura. Entendi. E Hugo, eu tô ouvindo que toda hora você tá falando a gente, a gente. Essa gente que tá com você é sua equipe? Não, não é minha equipe. Não, eu trabalho em uma equipe, um grupo, né, nós somos 3. Eh, e aí a gente tem a nossa coordenadora, e aí somos uma equipe de 3 pessoas, eh, atualmente trabalhando nessa frente, né, assim, diretamente, né, mas claro que tem muito mais gente envolvida em todo o processo, né, a gente está ali na parte é uma partezinha de um todo muito grande, né. Então nós somos uma equipe de 3 pessoas ali cuidando, dessa parte desses conteúdos, e aí mas é isso, o pessoal não é muito legal porque não são pessoas que são humanas, assim, né, exatamente, dos cursos tradicionalmente de humanas, sociologia, então são pessoas que são de outras áreas, né, a minha coordenadora ela é do marketing, eh, a a a minha outra colega ela é da publicidade, jornalismo, então e eu sou da antropologia. Mas, assim, uma coisa para eu tentar entender, acho que o público também entender, o que cada um desses profissionais da equipe está fazendo é complementar ou é por uma pessoa só não dar conta da demanda de trabalho, dividir o mesmo trabalho para essas 3 pessoas? É os 2. Uhum, Então, são muitos conteúdos, né, que a gente tem que produzir e são frentes muito grandes de trabalho, né. É é muito difícil você produzir conteúdos referentes a uma pós-graduação que conta com mais de 60 cursos, né, então, é muita coisa e a gente precisa de alguém para poder também nortear a gente, né, alguém que tenha mais experiência com estratégias de marketing um pouco mais aprofundadas, um pouco mais aplicadas, mais amadurecidas, né. Então e pensadas especificamente para ensino superior, porque a gente é que nem eu falei, a gente trabalha com a parte de ensino superior. A lógica que a gente trabalha é diferente do pessoal do setor de concursos, que faz a mesma coisa que a gente, mais voltado para concurso público. Então são frentes diferentes, são estratégias diferentes.
né, e a gente precisa de todo um pessoal desenvolvendo atividades específicas para cada tipo de coisa. Então a gente tem, a minha coordenadora, que ela fica à frente da parte estratégica, da definição das pautas que a gente vai fazer. Claro que a gente está sempre assim, isso de forma mais, a grosso modo, assim, né, mas, todo mundo está colaborando ao mesmo tempo, né, a gente tem um ambiente muito agradável, assim, entre a gente, muito colaborativo e tudo mais. E aí, tem a pessoa que cuida das otimizações para a gente poder melhorar, os resultados de busca, né, no Google, para a gente poder aparecer num posicionamento melhor, Uhum. e uma série de coisas, assim, né, nesse sentido. Tem mais cientistas sociais, né, na equipe, assim, próximas de você? Não nessa sua equipe de 3 pessoas, mas colegas, assim, da empresa, mais ou menos do mesmo setor, mais ou menos que estão fazendo a mesma coisa? Que eu conheça, não. E como que é essa relação de você ser o único cientista social? As pessoas te perguntam: "Vem cá, que você formou em quê?" Aí quando você fala: "Antropologia", elas estranham? Muita gente estranha, mas muita gente acha: "Nossa, que legal", e aí dá aquele sorriso meio amarelo, assim. E como é que é? Muita gente confunde com arqueologia, Sim. mas até que eu me surpreendo, assim, que muita gente não erra muito, sabe, mas eu acho que é muito pela epistemologia da palavra, né, que nem a gente estava conversando. O antropoiologia, né, é muito sugestivo. Então, o pessoal entende bem ali e tudo, e aí a gente conversa, mas eu sempre que posso eu levanto a bandeira, sabe, da antropologia, eu sempre deixo claro que eu sou antropólogo, que eu tenho essa formação e que eu faço uso dos aprendizados que eu tive durante o meu curso, né, durante a minha graduação, eh, no trabalho que a gente faz. O que é verdade mesmo e o que tem se tornado cada vez mais comum, né, a gente vê pessoal, de humanas indo para o mercado de privado, né, atuar muito nessa frente de UX, de marketing, justamente pelas nossas habilidades de empatia, né, ali de observação, de entendimento ali de significados, de conceitos, de símbolos, né, e eu não estou falando isso de uma maneira como muita gente às vezes associa símbolos religiosos, umas coisas assim, mas símbolos mesmo, né. O da mata ele vai falar no Relativizando sobre um significado que um bolo pode ter, né, ele pode ser um bolo de aniversário, ele pode ser um bolo de casamento, ele pode ser só um bolinho do café da tarde no trabalho, pode ser só um bolo mesmo ali exposto na padaria, né, então esse tipo de coisa, né, então é bem interessante, sempre que eu posso eu marco esse território, porque eu acho que é importante, a gente marcar esse território, deixar claro que a gente é nós somos, né, um tipo de profissional que é bastante qualificado para esse tipo de trabalho em geral, não só na comunicação, não só no marketing, não só na mídia, mas em diversos contextos, né, você precisa de alguém para entender o outro, né. Você vai desenvolver uma política pública, você precisa de alguém que vai lá e entenda qual a melhor forma de atender um público que você quer atender, né, vai desenvolver um trabalho educacional, a melhor forma de atender os alunos, e esse tipo de coisa. Então, esse trabalho de entendimento do outro, ele é cada vez mais necessário, ele é muito importante. Perfeito. Você falou sobre demarcar territórios, né, marcar espaços, e você acha que ao fazer isso, são colocados perante você desafios, dificuldades, empecilhos? Como que você enfrenta isso? Não, eu não acho que tenha nenhum tipo de dificuldade, empecilho, assim. Quando a gente está num espaço, eu acho que a maior dificuldade que a gente encontra é explicar para as pessoas como é que a gente consegue fazer isso. Né, porque é muito claro pra gente, mas às vezes para uma pessoa que não é da nossa área, isso é um pouquinho mais difícil, né. Uma pessoa que não conhece antropologia, não conhece ciências humanas com muito afinco, assim, né, ela não pode ter um pouco de dificuldade de entender ali como é que, as coisas podem ser um pouquinho mais fáceis, um pouquinho mais precisas com a presença de um profissional de humanas. Né, então eu acho que o maior desafio
é esse, assim, a gente conseguir ocupar esses espaços e se fazer entender nesses espaços. O que que você acha que são as habilidades mais importantes que você desenvolveu ao longo da carreira para estar onde você está atualmente? As habilidades, eu acho que a escrita, sem dúvida, eu trabalhei muito a escrita sempre. Eu acho que a escrita é uma habilidade muito importante, a gente saber escrever de forma clara e de diferentes formas também. Então, saber o que que a gente está produzindo um artigo, é um relatório, é um artigo para um blog, um post para mídia social, eh, e tudo mais. Acho que planejamento e organização também é fundamental para poder executar o trabalho que eu executo hoje. É importante a gente ter previsibilidade, estar com as coisas encaminhadas, as demandas em dia, as coisas acontecerem de forma ágil, sabe, não ficar daquela: "Ah, manda para um pelo WhatsApp, outro responde por e-mail, não sei o quê". Ter as coisas bem concentradas e bem organizadas, bem planejadas, eu acho que é um um diferencial muito grande. Eu acho que a adaptabilidade também é muito importante, porque a gente tem que estar preparado para poder lidar com diferentes contextos, com diferentes pessoas, diferentes hierarquias, diferentes formações, então a adaptabilidade é muito importante. E eu acho que a última coisa das habilidades que eu penso é a de pesquisa, porque a gente pesquisa, a gente faz sempre, sabe, desde pesquisar uma linha de ônibus para chegar num lugar, até uma pesquisa para desenvolver uma vacina, né, então a pesquisa ela faz parte do contexto, a gente buscar informação de qualidade, informação que seja verídica, né, é muito importante para quem está buscando uma informação, saber que aquela informação é uma informação de confiança. E eu acho que a habilidade de pesquisa ela é muito importante nesse sentido, assim, né, para a gente poder ter mais certezas, né, para melhorar processos de tomada de decisão, para melhorar o trabalho que a gente faz, para a gente poder fazer o nosso trabalho com mais confiança. E o que que você acha do networking? Networking é uma habilidade? É uma necessidade? Não é nenhum nem outro? É uma outra coisa? O que que você acha? Eu acho que o networking ele faz parte, ele está ali impregnado no no nosso cotidiano de trabalho. Sabe, às vezes eu já me surpreendi muito, assim, às vezes está postando alguma coisa no LinkedIn, ou algum comentário que eu faço, e isso gerar algum resultado positivo de alguma forma no trabalho, sabe. Eu acho que o network ele é uma coisa que está ali intrínseca, sabe, ele faz parte daquilo ali, do nosso cotidiano de trabalho, conforme a gente vai trabalhando, vai desenvolvendo nosso trabalho, a gente vai criando contato, a gente vai vendo como é que as pessoas trabalham. Isso não digo só no sentido de pessoas que veem o nosso trabalho, mas a gente vê o trabalho dos outros também. Sabe, eu já trabalhei com muitas pessoas que eu falei: "Caramba, essa pessoa trabalha muito bem, essa pessoa é muito boa", mas por algum acaso a gente não estava trabalhando mais junto, ela estava buscando alguma oportunidade, alguma coisa, e aí você vê uma vaga, por exemplo, você fala: "Nossa, essa aqui é a cara da fulaninha, então vou mandar para ela essa vaga aqui", ou divulgar algum tipo de trabalho que foi muito bem feito, algum tipo de experiência positiva que você teve. Eu acho que isso tudo faz parte, assim, o networking ele tá ali, ele é uma coisa que vai acontecendo, sabe, mas é claro que você sempre pode potencializar isso. Né, você pode, fazer alguma coisa para poder melhorar isso, procurar pessoas, do seu trabalho para conversar sobre alguma coisa. "Poxa, eu vi que você atua nessa área, como é que é o seu cotidiano?", né, conversar se na medida do possível, né, participar de eventos do trabalho, né, lá no Grã a gente tem muitos eventos corporativos, né, de formação, palestras, essas coisas. E participar desses eventos é muito legal. Eh, Outros tipos de iniciativa também que as empresas desenvolverem, buscar cursos, né, fazer cursos livres, cursos de pós, o que você achar melhor, né, o que você achar que o que que der para você fazer, né, e conhecer pessoas, né, compartilhar o conhecimento que você está tendo também no LinkedIn, por exemplo. Ou em eventos acadêmicos, fazer esse tipo de contato, assim, é muito importante para você também se validar enquanto profissional, eu acho, porque uma das partes da valorização profissional é ser validado pelos pares, né, a gente
ter um reconhecimento, né, pelas pessoas da área. E é muito legal a gente saber que tem pessoas que acreditam e confiam e sabem do nosso trabalho, assim como é legal a gente também saber e contar e confiar em outras pessoas também, que a gente sabe que fazem bons trabalhos, né. Uhum. Falando sobre pessoas, sobre networking, sobre habilidades, mas agora relacionando com também locais de trabalho, você acha que estar em um lugar ou estar em outro pode influenciar positivamente ou negativamente na busca por uma boa oportunidade de trabalho? Eu te pergunto isso porque você nasceu em Minas, foi para o Rio, veio para Brasília, hoje trabalha no Uhum. GRAM, acho que a sede do GRAM é em Brasília. É, em Mas mora Brasília. no Rio, né, Mas moro no Rio. então me explica um pouco sobre o que você vê sobre essa mobilidade, esse lugar de estar enquanto cidade e as oportunidades que aparecem. Olha, sabe que eu nunca pensei sobre isso? Eu acho que cada lugar tem a sua realidade, mas a minha experiência com o trabalho de campo, né, e com as minhas experiências de trabalho, elas sempre foram muito flexíveis. Então, eu acho que depende muito da área que você vai atuar, né, que você está buscando atuar. No caso da minha área, é muito comum a gente encontrar vagas e oportunidades que sejam remotas ou híbridas. Né, presenciais também, claro. Mas é muito comum você encontrar híbridos e remotos, então você é ter as aptidões, as habilidades, os requisitos necessários para a vaga, né, e ir tentando as vagas e tudo mais. E também a Soraya já comentou com isso na disciplina na época, e o pessoal, alguns convidados também do programa lá do trabalho de campo também falaram isso, depende do lugar também um pouco, sabe, depende, mas é isso que eu estava falando, depende da área. Por exemplo, lá em Minas, a convidada de um dos episódios do trabalho de campo, eu não lembro qual é o episódio agora, mas é a Bianca Pataro. Ela trabalha com memória e patrimônio histórico. E ela fala que, como em Minas tem uma legislação específica sobre para patrimônio histórico e cultural, o mercado nessa área lá é muito, não é que seja muito bom, mas, tipo assim, tem um mercado disso, né. Existe esse mercado para profissionais da área de humanas, então a demanda por profissionais nessa área lá em Minas é mais alta do que, por exemplo, no Rio. Porque no Rio talvez não tem exatamente uma essa questão específica que ela pontuou lá, né. Eh, e aí tem lugares que o trabalhos sociais são mais fortes. Aqui no Rio, se eu não me engano, os trabalhos em ONGs, em instituições sociais, é mais forte, tem mais oportunidades pra gente de humanas. E aí dependendo do lugar vai variando, né, também tem muito, depende do cargo, função. Eu acredito muito que a gente na antropologia, a gente se forma, eh, e a gente vai aplicar antropologia em algum lugar, sabe. Não necessariamente o cargo que a gente vai ter vai ser um cargo de antropólogo com esse nome, mas porque assim como muitos cargos hoje em dia buscam profissionais com determinadas habilidades, mas que não necessariamente pedem uma formação específica. Então você vai ver um cargo lá de alguém que precisa que domine habilidades de pesquisa, de observação, de escrita, de não sei o quê, aí você fala: "Caramba, eles estão precisando de um antropólogo", de até eles não sabem, mas você sabe, então você vai lá e se inscreve. É, ótimo, Então esse tipo de coisa assim. Aí eu legal. acho que depende sim, com certeza da região que você tá, mas também isso vai de encontro com a área que você quer atuar, né. Uhum. Então, em resumo, é importante conhecer as oportunidades que tem no local onde você está, e é importante conhecer os locais que oferecem, cargos que você quer trabalhar. Em resumo, é isso. É, é interessante mais ou menos por esse caminho aí, eu acho que é uma boa. Teve um episódio do trabalho de campo também, que uma convidada falou, ela deixou uma dica, assim, de quem está estudando, quem está se formando agora, ele tentar buscar ser um profissional, ela falou, generalista. Porque quanto mais a gente se especifica, mais cedo a gente se especifica em alguma área, mais isso pode limitar a gente, né. Então quanto mais generalista a gente for,
é interessante. Eu acho que é isso que você falou, é buscar as oportunidades, conhecer as áreas, explorar, diferentes coisas, saber o que que você não quer também. Então ter certeza disso, acho que já é meio caminho andado, saber o que pelo menos não sabe o que você não quer. Se você não sabe o que que você quer, sabe o que que você definitivamente não quer, porque aí já elimina, entendeu. Então você já sabe que determinada coisa você não quer, né, você nem vai tentar, sabe. Então é buscar isso também, assim, descobrir até o que você não quer já ajuda. E a gente falou sobre muitas dicas, muitas percepções, só que agora eu queria mais uma dica para você mais jovem. O que você falaria para você mais jovem? Eu acho que seria ter um pouquinho mais de calma. Calma, Hugo. Um pouquinho mais de calma, assim, não precisar tanto apavoramento com as coisas, sabe, as coisas vão acontecer e não precisa ficar tão nervoso, tão ansioso com algumas coisas, que às vezes a gente quer tanto alguma coisa que a gente acaba se atropelando. E uma outra dica que eu acho que eu daria para mim mesmo é para administrar um pouquinho melhor o tempo. Às vezes a gente quer fazer muita coisa em pouco tempo. Ou acaba em muito tempo quer fazer muito mais coisa ainda. Então, saber e fazer as coisas com calma, sabe. Na pandemia, por exemplo, eu comprei muito curso online. Na época, né, eu falei: "Nossa, eu tô em casa, eu tenho que estar fazendo alguma coisa, não sei o quê". Tem que Então, produzir. tem que produzir, pois é. E aí, isso falando agora, né, não tão mais jovem assim, mas, há pouco tempo, um exemplo, né, mas que isso sempre foi uma coisa muito da época de quando eu entrei na graduação, de quando eu estava no ensino médio também, assim, querer fazer muitas coisas e deixar de aproveitar outras. Você tocou nesse assunto, né, eu acho que puxa para a próxima pergunta que eu quero fazer, que é o que é sucesso para você? Eu vi essa pergunta quando você comentou comigo, né, do roteiro, nos bastidores, assim, e eu amei, porque eu vi um post no LinkedIn esses dias, que eu me identifiquei tanto, que falava justamente sobre isso, que eu falei: "Gente, é isso aqui, sucesso pra mim é isso aqui". E é muito engraçado que você fez exatamente essa pergunta. O sucesso pra mim é poder dizer não, porque às vezes a gente diz sim pra algumas coisas, porque a gente precisa. Uhum, Sabe, então você uhum. precisa de um trabalho, você precisa daquele dinheiro, você precisa daquela bolsa, e você acaba se submetendo a algumas coisas. Você aceita participar de determinados projetos, porque você acha que vai ser bom para o seu currículo, porque você acha que aquilo ali vai te dar uma experiência maneira e tudo mais, e pode até ser que dê e tudo, mas a que custo, né, também. Eh, e aí eu vejo muito o sucesso como uma oportunidade, como uma forma você encontrar uma forma de dizer não, sabe. Porque a partir do momento que a pessoa te chama pra alguma coisa, você fala: "Não, não tenho interesse. Não, não tenho tempo. Não, eu tô tranquilo". E você poder falar isso, porque você não tá dependendo de dinheiro, você não tá dependendo de você sabe do seu potencial, você tem uma rede, que reconhece o seu trabalho, sabe. Eu acho que isso é sucesso, assim. Pra mim, sucesso é eu poder dizer não quando eu puder dizer não para algumas coisas, né, e não porque por esnobismo ou qualquer coisa assim, sabe, é só porque realmente não faz sentido naquele momento, ou porque talvez eu tô com a agenda cheia, né, às vezes a gente fica tentando encaixar as coisas, assim, de uma forma que dê, porque a gente quer dar conta de tudo e não sei o quê, mas não é bem assim, né, não precisa. Aproveitando para falar sobre conceitos, puxando a próxima pergunta, e trabalhar, o que que é para você? Trabalhar, eu vejo muito sem dúvida, né, é uma forma de sustento e de sobrevivência, né, pra gente, é uma forma da gente fazer ganhar o nosso sustento, né, de conseguir sobreviver ali, os recursos. Mas além disso, eu acho que é uma forma de autovalidação também, sabe, é uma questão, não sei se até de autoestima talvez seja muito ousado. Mas eu acho que é você saber que você é bom ali em alguma atividade, ser reconhecido por isso, ser procurado por isso, né, eu acho que isso é muito legal, eu acho que quando você consegue isso no seu trabalho, é muito bom.
também. Então é uma forma também bacana, assim, que eu encaro o trabalho. Entendi. Vamos falar um pouquinho sobre grana agora, dinheirinho. Vamos. O que você está fazendo atualmente é sua forma principal de rendimento, é mais ou menos Sim, isso? isso mesmo. E você só tem conseguido rendimentos nesse seu trabalho como UX? Não, eu trabalho também, presto alguns serviços, de forma autônoma, né, nessa área também de marketing de conteúdo, de experiência, de pesquisa, mas lá no Gran é a minha principal atividade. A minha contratação lá, você já podemos falar de dinheiro mesmo? Vamos falar? Podemos na lata. Então tá bom. Aí lá no Gran a gente tem uma série de benefícios, né, também, além do salário, né, tem vale alimentação, tem auxílio home office, plano de saúde e tudo mais. É, o salário e tudo aí somando mais ou menos, eu acho, dá em média uns 3.500 a 4.000 reais. E isso é para um cargo júnior, Um pleno, cargo sênior? júnior. Quais você diria que são as estratégias para ganhar dinheiro nessa área? Não, não melhor, não outras estratégias, as suas estratégias. Vamos. As minhas estratégias. É que nem eu falei antes, eu acho que, a antropologia ela pode ser usada em diversos campos. Assim como a gente pode pesquisar diversos campos, as pessoas defendem muito isso, que a gente pode deve pesquisar qualquer coisa assim, né, diversos lugares, diversos problemas, diversas demandas, eu acho que a gente também pode atuar nessas áreas. E eu acho que uma estratégia que eu primeiro adotei, assim, pensando a questão de trabalho, é o autoconhecimento. Vai parecer um papo meio coach? Vai parecer um papo meio coach. Mas é assim, é você saber é o que eu estava falando, você saber o que que você não quer, saber o que que você quer, saber as coisas que você gosta. Então, assim, você mapeou isso e assim, não significa que isso não vai mudar, tá. Você pode não gostar de um tema, de alguma coisa hoje, mas você pode acabar indo parar em alguma outra área depois. Eu nunca fui muito bem com números e tudo mais, mas recentemente tenho começado a me aventurar em algumas coisas relacionadas à programação, por exemplo, né, então assim, isso pode mudar também. Então, mas eu acho que o importante é você saber, assim, ter que certezas você tem sobre você mesmo, né. Então eu acho que essa é uma principal estratégia. Ótimo. Hugo, a gente já está se aproximando já dos 50 minutos aí de podcast. Eita. Eh, Como fala. eu queria cortar, acho que 2 perguntinhas, para a gente fazer mais 2 perguntinhas e já encaminhar para o fechamento. Tá bom. Então, o que eu queria te perguntar é quais são as oportunidades mais promissoras para as pessoas que querem ganhar dinheiro nessa área aí, meio de tecnologia, de comunicação, de marketing, enfim, nessa área que você está trabalhando? Olha, eu acho que tem 3 áreas que são muito boas, muito promissoras e que eu acho que são super abertas e que a gente, enquanto profissional da área de humanas, tem muito a acrescentar, que é a parte de UX, de experiência do usuário, seja no design, na parte de UX de pesquisa, de atendimento, como for, mas eu acho que a parte de experiência do usuário é uma dessas áreas que tem crescido muito. Parte de pesquisa e análise de dados, e isso tanto dados qualitativos quanto dados quantitativos, e a parte de tecnologia. Existem muitos cargos na tecnologia, muita coisa assim que tiver um toque nosso, um toque que só o pessoal de humanas tem, vai ser sucesso, sabe, porque a gente fala aí muito de inteligência artificial, essas coisas hoje em dia, os riscos, os não riscos dessas coisas, pontos fortes, pontos fracos, e a gente tem que lembrar que por trás de tudo isso, de toda máquina, de toda tecnologia, de todo uso, de toda inteligência, a gente está falando de pessoas, né, eu acho que é sempre esse o principal, assim, da gente lembrar antes da gente falar de métricas, de KPIs, de não sei o quê, de números, de atingimento de metas, a gente está falando de pessoas, sabe. Então, por isso que eu acho que a nossa área, a nossa profissão, ela é tão importante e tão relevante. Muito legal. E a última pergunta para a gente encerrar com chave de ouro é Hum, justamente
nós queremos saber qual é a sua dica de ouro para quem está A escutando. minha dica de ouro a minha dica de ouro, ela é de uma pessoa, de uma professora que ela foi palestrar na FGV. Essa dica é uma dica da dica, na verdade, que essa dica eu ouvi da convidada do primeiro episódio do Trabalho de Campo. Ela falou que ouviu essa dica dessa professora, né, e eu não esqueci mais, eu levo isso pra vida, assim, levei para o coração. Mas é mais ou menos no sentido de que a gente não pode deixar de cobrar pelo nosso trabalho, sabe. Pra quem estiver aí mais perto de se formar, para quem já está desenvolvendo algum tipo de trabalho, freelancer, autônomo, alguma coisa assim na área de ciências humanas, né, não deixar de cobrar por esse trabalho se tiver oportunidade, se oferecer, aceitar, se perguntarem quanto é, cobrar, porque quando a gente faz as coisas, assim, por fazer, sabe, "Ah, não, eu faço para você, no jeitinho, na palavra, não sei o quê e tudo mais", a gente não está desvalorizando só o trabalho de quem está fazendo isso, né, mas a gente está desvalorizando uma classe toda, né. Se um cientista social faz isso, o pessoal vai achar que todo cientista social é bagunça. Então, eu acho que uma dica que eu dou é não tenha medo de cobrar, não deixe de cobrar, de passar o seu valor ali, né, em questão de números mesmo, né, o valor financeiro, quanto é o seu serviço, né. Tenha uma noção ali se você já estiver fazendo alguma coisa, se você não tiver, começa a pensar quanto será que você cobraria para fazer um determinado serviço, né, pensando o seu nível de formação e tudo mais, levar tudo isso em conta também, né. Claro, mas é não deixar de cobrar. Perfeito. Então, Hugo, muito obrigado pela sua participação. Suas respostas foram incríveis. A última perguntinha, né, para já fazer o encerramento. Como que as pessoas te acham nas redes sociais? Podem me seguir aí no LinkedIn, o meu nome mesmo, Hugo Virgílio, vocês me acham lá, ou então no Instagram é @o Hugo Virgílio, e aí vocês podem me achar lá também. Só me dá um alô e estamos aí, quiser conversar, trocar ideia. Estou sempre postando algumas coisas no LinkedIn relacionadas à minha área de mercado de trabalho, então se vocês quiserem saber mais, estiver interessado em saber, é só me procurar aí nessas redes sociais. Muito legal, Hugo. Então, me despeço agora. Muito obrigado novamente pela entrevista e tchau, tchau. Valeu, Caio. Tchau, tchau, pessoal. Humanizei Cast, o podcast sobre empregabilidade em ciências sociais e humanidades.